Convidamos ao palco o arquiteto do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o Dr. Helder Magalhães Viana, onde atua como gerente de arqueologia e responsável pelo Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana. O Dr. Helder é também um dos coordenadores do projeto Vitrais da Igreja Candelária, mestre em projeto e patrimônio pela UFRJ, tem trajetória dedicada à preservação do patrimônio cultural, ao restauro arquitetônico e à pesquisa sobre vitrais, integrando iniciativas nacionais e internacionais na área. O Dr. Helder ministrará a palestra com o tema Vitrais da Igreja da Candelária, restauração de um patrimônio em risco. E peço novamente uma salva de palmas, por favor. Dr. Helder. O passador. Não está aqui. O passador da projeção, por gentileza. Estamos aguardando aí a reorganização técnica para que, através do passador, possamos iniciar a apresentação. Enquanto isso, vai ao vivo, meu amigo. Né? Vai dando um introdutório. Não, mas só até o passador chegar. Bom, enquanto o passador não chega, eu quero agradecer a presença de todos nesse evento tão caro, né, para mim, para o RPH, nesses 40 anos do RPH. Na verdade, nós estamos comemorando várias efemérides, né? São os 40 anos do IRPH, são os 40 anos da Rede Windsor e são os 50 anos da Geda Henkel, que, infelizmente, né, não tivemos uma representante, mas estamos com esse evento, pelo menos, né, 130 anos aí comemorando. O passador já chegou? Olha, o passador não chegou, mas quem está com o passador parece que é o Hilton da Candelária, que não se encontra aqui no momento. Acho que ele foi Se ele puder chegar, mas eu pediria que o Dr. Helder pudesse Os continuar a organizadores, sua eu pedi fala. para passar, vocês conseguem passar daí? Então. Sim. Essa segunda imagem é quase igual à primeira, né? Mas é importante, como eu estava falando, que são os nossos parceiros, que sem eles nada nem sairia do papel. Então, primeiramente... Não, pode voltar. Já estou como passador. Obrigado. Deixa eu ver como é que funciona aqui, porque tem sempre um mistério, né? Tá. Então, vou tentar falar um pouco rápido, né? Por conta do tempo. De qualquer forma, agradecer, né, muito a Candelária, essa parceria, né, a Irmandade da Candelária, parceria com o IRPH. Agradecer muito o Consulado-Geral da Alemanha no Rio de Janeiro, né, que foram parceiros primeiros, né, para a gente poder dar os nossos primeiros passos. Sem o consulado, nós não iríamos adiante. Que nos apresentou a Fundação Geda Henkel, né, que, com o nosso projeto, né, de restauração dos vitrais da Candelária, aliada a outros projetos paralelos, foram muito bem abraçados neste ano, que é um ano especial, inclusive, para a Fundação Geda Henkel. Então, nossos outros parceiros, a Rede Windsor, também foi fundamental no momento decisivo para nós escolhermos o local.
nos 40 anos também, parabenizo a Rede Whitson. A parceria de sempre com o IFAM, que também é a nossa fiscalização, e a Unirio e os demais parceiros, né, que contribuíram, colaboram, né, para esse nosso evento. Vamos lá. Então, a Igreja da Candelária é para o Rio de Janeiro, né, o mesmo que São Pedro é para a cidade de Roma. Quem disse isso foi Germain Bazin, em 1956, que é um historiador de arte francês. Ele, então, o que ele fala é o que a gente percebe todo dia, né? Nesses últimos dias, eu venho trazendo colegas do aeroporto para cá, e a primeira cena que a gente vê ao adentrar na Presidente Vargas é essa cena, né? Realmente, a Igreja da Candelária como um marco na nossa cidade. Aí é uma fachada, a imponência, né, da fachada, que já a sua pedra fundamental já está com 251 anos, né, esse ano passado comemorou 250 anos, né, de uma importância para a nossa cidade, né, e logo à frente nós vemos, né, aqui não tem um laser, né, nós vemos as três janelas que comportam os 3 vitrais, que ainda estão ali naquela foto. Não está passando. Foi. Enfim, os vitrais da Igreja da Candelária, eles fazem parte de um grande conjunto de artes, né, pensadas e executadas por João Zeferino da Costa, nos anos a partir dos anos 1870. Esse conjunto ele começa a ser pintado nessa época e percorre toda a igreja com várias pinturas e cenas que retratam não só a questão religiosa, mas também a fundação da própria igreja. E é na nave que nós encontramos essa história, que começa com a partida de um casal de espanhóis que passam por uma tempestade muito forte na travessia do Atlântico, e quando chegam aqui eles cumprem o seu voto, né, e fundam uma pequena ermida. Com os anos, né, essa irmandade ela se funda e cresce, e há 251 anos atrás é fundada a pedra fundamental para um novo templo que hoje nós podemos ver com a sua grandiosidade, inaugurada em 1898. Os vitrais fazem parte do projeto decorativo do interior da Igreja da Candelária, iniciado em 1879, tendo como responsável o João Zeferino da Costa, pintor carioca, então professor da Academia Imperial de Belas Artes. Em 1882, o engenheiro das obras Antônio de Paula Freitas recomendava o início de algumas etapas, dentre elas a vidraça com pintura a fogo nos 3 janelões do coro. É a primeira menção que se faz, então, dos vitrais para esse projeto. Então, Zeferino ele imaginou criar esses 3 vitrais como uma grande composição que ele ficaria no coro, né, na parede do coro, e tomaria partido das dimensões diferentes das janelas, porque a janela central ela é maior, né, e as janelas laterais elas são menores. Com isso, ele cria ele idealiza um desenho em perspectiva para dar noção que o vitral maior ele ficasse mais à frente, né, e os vitrais colaterais ficassem mais atrás, no efeito de perspectiva. Então, esse é o primeiro esboço dele, e esse já é uma fotografia da década de 1920, e que retrata esse conjunto, né, da pintura mural, intitulada Invocação de Santa Cecília, onde os 3 vitrais eles são como se fossem as portas de um templo, né, de uma arquitetura, né, e Nossa Senhora da Candelária ao centro, e com 2 anjos anunciadores. Essa é uma foto atual, né, recente, onde podemos perceber a beleza das cores, né,
e a integração com os vitrais. Lembrando que tem os vitrais do coro e também no paravento tem os vitrais também, que são da Casa Zettler, da Alemanha. Isso aqui é uma proximidade da tela de invocação de Santa Cecília, onde aparece a santa com sua característica, tendo em mãos um instrumento musical, e a família imperial, né, Dom Pedro II, Teresa Cristina e Princesa Isabel, compondo a cena. Então, os vitrais do coro, eles são vitrais tradicionais, feitos de vidro de chumbo, né, que de uma beleza ímpar, né, com autoria idealizada, como foi falado, por um brasileiro, só que foram executados na Alemanha. Então, o primeiro encontro do Zeferino da Costa com o executor, que foi o Franz Xavier Zettler, se dá em 1895. E os anos, a partir desses anos, eles vão ampliando os estudos e, finalmente, os vitrais eles são fabricados em 1898 e instalados no ano seguinte. Aqui é a assinatura da Real Estabelecimento da Baviera para vidrieras, está em castelhano, né? De colores de F.X. Zettler, de Munique. E aqui uma cena rara do ateliê do Zettler, que foi fundado em 1871 e em 1939 se junta e se funde a Casa Maia, que até hoje funciona. Temos aqui um representante da Casa Maia de Munique, o senhor Walter Uchtmann. Ao mesmo tempo que João Zeferino da Costa ele participa, ele também tem colaboradores, entre eles o Henrique Bernadelli, que executa a pintura a partir de um modelo vivo da mãe e de um filho conhecida dele, né? E que essa imagem ela retrata então essa tela que posteriormente vai ser produzida e os cartões feitos pelo Zeferino da Costa. Então, esse conjunto artístico, né, como a Laura comentou, os vitrais eles podem durar 1000 anos, mas são extremamente frágeis por sua natureza. Então, aqui, infelizmente, no centro do Rio de Janeiro, tem sido recorrente essa agressão. Na ocasião, fomos convidados a tentar resolver esse problema. Já há 30 anos que vinha essa recorrência, não, umas 2 ou 3 vezes já, né, de vandalismo, e aceitamos, eu, a Marisa Assunção e Jorge Astorga, como participantes idealizando esse projeto, né, iniciar esse desafio. Mas essa forma de trabalhar não só com a restauração, mas aliando a capacitação profissional, isso se dá ainda em 2019, quando essa mesma equipe trabalhou no projeto do Teatro Municipal. Na ocasião, da mesma forma, entramos em contato com o Consulado da Alemanha, e assim como os vitrais da Candelária, os vitrais do Teatro Municipal também são da Alemanha. Então, chegamos ao consulado e falamos, olha, isso aqui é um patrimônio dos brasileiros, mas também é um patrimônio dos alemães, né? É um patrimônio alemão no Rio de Janeiro. Vocês topam entrar com a gente nessa parceria para um projeto? Na mesma hora, o consulado aceitou. Só que falou assim, só que não temos dinheiro, né? Então, mas sem nenhum problema, aceitamos essa parceria, e menos de um mês depois o consulado apresentou a Fundação Guilherme Henkel, e a partir daí nós começamos esse trabalho. E nasce daí então o Patrimônio Arte e Cooperação, que foi um programa criado em 2019, onde nós, a partir de um problema, né, de uma obra de arte, de um patrimônio,
essa forma de ver esse problema não como um problema que tem dificuldade de ser resolvido, mas como uma oportunidade de conhecimento, né? E, a partir desse pensamento, o projeto ele prevê, então, uma parceria com outras instituições, que é fundamental, por isso a cooperação, e também a cooperação com especialistas, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros, e o nosso primeiro projeto foi dos vitrais. Na ocasião, nós tivemos a consultoria do Dr. Sebastian Strobel, que vai ser um dos palestrantes, né, no nosso evento. Então, isso aí foi a inauguração do evento. Eu vou passar um pouquinho mais adiante, né? E o projeto, então, ele se dá, isso tem uns 3 anos, que a gente inicia, né? O projeto foi aprovado no IFAM, o órgão de patrimônio federal, e a partir daí entramos em contato com a Gederenca e conseguimos os recursos. E qual o objetivo, então, do projeto? É recuperar, valorar e promover os 3 vitrais artísticos localizados no coro da Igreja da Candelária, através de uma cooperação internacional. Mas como fazer isso, né? Seria para elaborar o projeto, isso foi feito, né, inicialmente, restaurar os vitrais por meio de um intercâmbio técnico-científico entre Brasil e Alemanha. Isso está em curso. Estamos hoje com cerca de 90% dos vitrais restaurados na bancada. Então, vamos começar a partir desse mês, a etapa de esquadrias, para a gente poder já colocar esses vitrais em seguida em seu local. Promover oficina de curso de capacitação. Essa oficina, então, nós tivemos o prazer de ter 40 profissionais especializados dos órgãos de patrimônio, vitralistas e conservadores e restauradores, onde todos em conjunto, né, aprenderam uns com os outros, né? Foram 40 profissionais, volto a dizer, com larga experiência no patrimônio do Rio de Janeiro. Então, ninguém quis ensinar a fazer o vitral para ninguém. O vitralista, né, os profissionais que entraram no curso tinham 30, 40 anos de experiência, né? Ninguém queria ensinar o restaurador a restaurar e ninguém queria ensinar o fiscal a fiscalizar. Mas a gente queria colocar esse tema para os 3, para que a gente pudesse pensar qual a particularidade do vitral, né? O vitralista, eu faço restauração, mas eu não entendia o conceito de restauração, né? Então, esse conjunto, esse encontro, é que faz com que fez com que essa turma de 40 pessoas tivesse um momento bem rico, né? E, nessa ocasião, eu vou falar mais adiante, né, nós tivemos não só atividades com palestras, mas atividades externas e também na oficina. Então, é um projeto de conservação. Basicamente, ele precisa ter 3 etapas principais: a identificação e conhecimento, diagnóstico e uma proposta de intervenção. Essa primeira etapa, então, foi feita, a identificação, né, dos vitrais, dos seus painéis, o levantamento da arquitetura, um levantamento local de fotografias, onde também foram encontrados e guardados e classificados fragmentos dos vitrais. Dá para ver ali naquela foto, e depois nós guardamos e deixamos no arquivo da Irmandade, onde também, né, e aí eu quero parabenizar a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Nossa Senhora da Candelária, pela organização, pelo cuidado que tem de todo esse acervo, que foi fartamente nos auxiliou no nosso levantamento, né? Inclusive com esses 3 documentos maravilhosos, que eles têm o mesmo tamanho dos vitrais. Nós chamamos de cartão, né? É o desenho base feito antes dos vitrais, para que os vitrais pudessem ser executados. Então, foram feitos, se não me engano, foram em Roma, depois a Márcia Valéria pode confirmar, né? Porque o ateliê do Zeferino da Costa era em Roma, e onde
Zettler encontrou com o Zeferino da Costa. Esses desenhos foram para Munique, executados, e voltaram junto com os vitrais para a sua guarda. E, para nossa surpresa, né, o Zeferino da Costa, em 1902, ele deixa o seguinte registro: todos esses estudos foram enviados para a fábrica de F.X. Zettler, em Munique, para a execução dos vitrais, de onde oportunamente voltaram, né, voltaram justamente com os referidos vitrais prontos, devendo eles aí existirem em depósito da igreja, acreditando que a Irmandade os conservará em todo cuidado, a fim de que todo o tempo se acontecer algum desastre, possam esses mesmos modelos servirem para a restauração que houver bem a fazer. Então, aquele ali sou eu, tirando justamente o decalque do pezinho, porque a gente precisava da proporção, que foi um dos pontos que os vitrais eles foram quebrados, né? E aqui uma foto desse pezinho do Menino Jesus, e a partir daquele desenho nós conseguimos colocar os fragmentos nas suas devidas posições, né? Aqui uma breve a pintura inicial, um cartão, a pintura o desenho de Zeferino da Costa, a foto que a Maia de Munique gentilmente nos cedeu. Essa foto foi tirada, esses vitrais, em Munique, antes deles virem para o Brasil, né? Inclusive, eles estão sem a estrutura metálica, eles estão postos de uma forma para serem visualizados com a luz passando. E o vitral como estava até recentemente. Isso aí, para vocês terem noção do estado que estava os vitrais, não só muito avaliados, mas muito fragilizados, né? Tendo que realmente uma ação emergencial para ser feita. Alguns fragmentos encontrados, né, inclusive que estão voltando para o pezinho, né? A gente está trabalhando para que o máximo de fragmentos possíveis possam voltar dentro das possibilidades. No caso do pezinho, é um caso bem especial. E, para nossa sorte, existiam alguns registros, né? Esse vandalismo foi de 2015. 3 meses antes, por acaso, eu fui convidado pelo IFAM a fazer uma vistoria, né, para olhar os vitrais, e eu tirei umas fotos, né? Então, essas fotos, como foi de longe, não estava muito preciso, mas nos dá um pouco de noção, e isso nos auxiliou na hora de tentar uma recomposição. Alguns aspectos do vitral também, como estava antes. Aqui é uma intervenção que foi feita, tentando igualar, né, um vidro que estava faltante, né? Aqui, da mesma forma, um vidro transparente. Muitos desgastes na grisalha. A grisalha é essa tinta, esse traço que eles dão, né? Ele pode ser feito tanto no traço, quanto utilizar esse tipo de tinta para sombra. No caso aqui é o traço. Então, vocês percebam que tem uns desgastes, né, nesses traços. O desgaste da Nossa Senhora, né, e do Menino Jesus nos olhos, né, parece que eles estão com catarata, né, então a pupila se desgastou. Aqui foi uma intervenção feita há muitos anos, e que a cola ela amarelou por conta do ultravioleta, então a gente também teve que fazer uma intervenção para remover. Trabalhar no vitral não é só também trabalhar no que está ruim, mas nós precisamos também entender o porquê aconteceu, né, os fatores de degradação. Então, para isso, né, nós pensamos no projeto numa intervenção preventiva, né, uma conservação preventiva, que possa manter, né, os trabalhos de restauro, conservação que sejam feitos agora, e para que facilite esses vitrais durarem, né, mais e mais tempo para as futuras gerações. Foi feito, então, naquela primeira ocasião, um breve mapeamento de danos. Esse mapeamento de danos da bancada, ele foi melhorado por painel, né?
Isso aqui são as partes que estavam faltantes, né? E a proposta de intervenção. Então, justamente, como que a gente vai resolver o problema da pedrada, né? Como nós vamos resolver também outro aspecto que foi observado, aqueles desgastes do olhar da Nossa Senhora da grisalha, dos traços, tem relação com a condensação do ar, né? Que causa uma umidade interna e que isso, com a poluição, isso ao longo dos anos, né, geram problemas. Então, como resolver isso? Então, foi pensado então uma janela. Na janela original, a gente vai botar uma vidraça de proteção e vai fabricar uma nova janela, né, colocado poucos centímetros para dentro, e fazendo com que, com a ventilação, com a abertura embaixo e em cima, haja uma ventilação, e essa atmosfera que fica de um lado e do outro do vitral, né, ele evita a condensação, evitando assim também o problema do desgaste, né? E, ao mesmo tempo que a vidraça de proteção também auxilia na prevenção contra pedradas, também consideramos uma tela de proteção, até porque tem excrementos de aves que também podem gerar algum tipo de problema e também auxiliam do vandalismo, né, por pedra. Então, começamos a parte de limpeza. Esse aqui é a Daniela, da empresa de Jequitibá. Então, nós contratamos 4 empresas, para falar a verdade: a Jequitibá Restaurações, a Luiz Gonçalves, empresa de vitrais, também de restaurações, mais específico de vitrais, o Jorge Astorga, né, a Astorga Arquitetura, para auxiliar toda essa parte de levantamentos e projetos, né, complementares, e a ITA Arquitetura para ser uma empresa que nos vai dar o suporte para todo esse trabalho. Enfim, eu vou passar um pouquinho mais adiante, né? Isso aqui é um resumo da proposta, né, onde nessa mesma tabela a gente tem os fatores de degradação, as patologias, as propostas preventivas e interventivas. E alguns resultados, né? Nós estamos num processo ainda de restauração, mas algum resultado a gente pode trazer para cá. Então, vejo aquelas imagens, né, que estavam com vidros que não estavam compatíveis, né? Hoje, nós conseguimos ver esse vidro aqui. Bom, vou chegar perto. Esse vidro aqui. Cadê? Eu acho que eu fiz foi desligar. Então, esse vidro quadrado, na verdade, é metade de um vidro, que ele era inteiro, ele quebrou, e esse vidro triangular. Então, aqui a gente consegue ver, né, que é aquele vidro ali, né, e esse vidro aqui, ele foram recompostos. E vocês percebam que parece que está sujinho, né? Essa estrela está meio pretinho. Nós repetimos o que tinha no vitral, né? Segundo o nosso consultor, o Walter Ultimo, é possível que esse pigmento ele tenha sido feito para abaixar um pouco a claridade das estrelas originalmente. Então, seguindo esse mesmo padrão, nós também fizemos essas pequenas pigmentações, né? No final, a gente tem isso aqui é um exemplo de um vidro que recebeu uma pedrada e que essa parte de dentro já é a recomposição. É um vidro novo, né, recomposto, feito pelo pessoal da Luiz Gonçalves Vitrais. E aqui a gente vai passar um chumbo, né, um chumbo fininho, né, e vamos manter o máximo de peças originais possíveis. A gente entende como obra de arte, não? Então, a mínima intervenção, né? Da mesma forma, né, ali um exemplo, no ombro de Nossa Senhora, né, então a parte do vidro ele foi reintegrado, e com a pintura também, e já colocado, ele foi colado em algumas partes e chumbado em outras. Isso, pontualmente, né, parece que é muito diferente,
né? Mas eles, no geral, no todo, né? Ele fica bem discreto, a diferença. Os olhares de Nossa Senhora, nós fizemos, como o vidro original ele não pode ser requeimado, nós fizemos então uma intervenção a frio pela parte de trás do vidro. E aí um resultado, né? Então, aqui mais de perto, né? O olhar do Menino Jesus, da Nossa Senhora, então você traz vida, né? Esses complementos a gente não fez do vitral inteiro. Aqueles elementos de traço desgastados que eu mostrei, eles vão ficar lá. Mas o olhar de Nossa Senhora, né, e do Menino Jesus é o ponto focal principal desse trabalho. Então, nesse ponto, nós intervimos nessa recomposição a frio. Aqui um trecho que tinha sido quebrado. Esse aqui é a foto antes da quebra. Tá? A intervenção é essa aqui. Então, isso aqui já montado, que é o anjo, né? Então, teve uma intervenção. E, por mais que nós tentemos chegar o mais próximo possível, sempre existe uma diferença. E essa diferença, na verdade, ela não é tão ruim, porque ela mostra também uma intervenção. Então, no geral, essa recomposição de lacuna ele passa desapercebido. Aqui em processo ainda também, a manga do outro anjo, né? Está em processo, esse vidro ainda está sendo pintado, ele ainda vai ser queimado para dar uma igualada. Aqui é a Luísa Gonçalves, do ateliê de Luíde e Gonçalves. E o aspecto aqui também da limpeza, né? Essa limpeza a gente trabalhou com bisturi e com calor, né? Através de um soprador, de um secador de cabelo, de baixa caloria, né? E só para a gente falar também, o projeto não é só restauração. Esse projeto ele vem em conjunto, então, a capacitação. E essa capacitação, nós, como eu falei, atingimos 40 profissionais, bem experimentados, né? Onde tiveram palestras, workshops no ateliê, aqui no caso de limpeza, né? Demonstração de como que é feita a limpeza do painel de vitral, e visitas técnicas, né? Aqui no Teatro Municipal e aqui no Palácio Laranjeiras. E isso aqui, assim, vai ser o tema da próxima palestra, mas em conjunto também veio uma atividade do setor educativo, onde a professora Márcia Valéria vai poder ter a oportunidade de explanar bem sobre isso, né? Que também enriqueceu o projeto como um todo, né? E o seminário, né? Que é isso aqui, né? Que essa etapa é desafiadora, né? É o ápice, né, do nosso desafio. Esperamos que a partir de agora a gente relaxe um pouquinho mais, tenha mais tempo de focar na questão da restauração, mas é um prazer muito grande, né? Essa realização, né? E mais duas ações, né, fazem parte desse projeto, que é uma exposição e um livro. Tá? Com isso, essas etapas todas elas têm que ser concluídas ao longo desse ano de 2026. Tá? É a publicação bilíngue. Então, agradeço a todos aqueles que se empenharam em tornar esse evento possível. Meu muito obrigado, né, a todos os parceiros e colaboradores. Agradecemos muito a palestra do arquiteto Helder Magalhães Viana e abrimos agora o espaço de 10 minutos para perguntas da plateia, dos senhores e das senhoras. Quem desejar fazer, ela está apressadinha, um questionamento, por favor, levante a mão para que um dos membros da nossa equipe possa levar o microfone aqui na frente. Ó.
primeira? Então, bom dia, né? Meu nome é Regina Lara, agradeço, a palestra foi excelente, e talvez que eu vou perguntar já seja esclarecido nas próximas falas, então, sem problemas também. É porque você mencionou, Helder, quando você estava falando do pezinho, esperamos que esse vidro plaquê volte para cá. Você falou plaquê, por isso que eu fiquei na dúvida. Por que plaquê? Não, ele não é plaquê. Eu não sei, eu Tá. posso ter falado alguma coisa que pareceu, mas ele Então não já é está claro para mim, porque um outro uso, sei lá, característico do plaquê seria justamente nas estrelinhas, né? Que se faria com ácido e tal, e aí aparece o branco, que não é o caso, como você esclareceu. Então, não eram plaquês. Não, foi só essa dúvida, tudo bem. O resto acho que está super bem explicado. Eu posso ter falado alguma coisa que pareceu... Não, mas tudo bem. Não, tudo bem, tudo certo. Era só essa dúvida que ficou. Alguém mais? Alguma pergunta mais? Ganhamos tempo? Só queria comentar agora que nas estrelinhas não é um vidro plaquê, porque foi um vidro branco pintado com esmaltes amarelos. E na restauração, a Luísa, se não me deixa errar, ela aproveitou o vidro muito próximo, usou o amarelo de prata para fazer o amarelo, né? É outra técnica que chegou muito próximo, né? A intervenção que foi feita, né? Teve um resultado muito positivo. Eu posso fazer uma complementação só com relação ao estado de conservação, né? Nós fizemos também as análises laboratoriais das sujidades que se encontram sobre os vitrais e também a análise metalográfica da estrutura metálica. Para nossa surpresa, a bibliografia dizia que a esquadria original era em bronze, né? E, na realidade, nós identificamos, através das análises do CETEM, que as esquadrias são em latão. E, para nossa surpresa, além das sujidades que a gente já esperava, né, da marisia, da poluição e comprometimento de fungos, por incrível que pareça, né, a maior quantidade de depósitos é pulverizada pela própria pedra da cantaria, desagregando sobre o vitral. Então, a questão da limpeza se torna bem mais delicada em relação a, claro, nunca ser abrasiva, mas mais delicada ainda, porque se há uma poeira, um pó de pedra sobre sílica, o vidro, né? A sílica, se torna mais delicada ainda. E mais um motivo aqui não só a restauração da fachada no futuro, mas que esse vitral realmente seja protegido dessa patologia que não pertence a ele, mas que afeta. Enfim. Alguém mais? Está claro, né? Bom. Mais alguém? Muito obrigado, doutor Helder, pela fala.